Todos os homens, desde a infância, fazem mais mal do que bem. Estas palavras de Sócrates tocam a grave questão da predominância do mal sobre a terra, questão insolúvel sem o conhecimento da pluralidade dos mundos e do destino da terra, onde se encontra apenas uma pequena fração da humanidade. Só o Espiritismo lhe dá a solução, que é desenvolvida logo adiante nos capítulos 2, 3 e 5. Olá, amigos do canal Espiritualidade. Esta frase que Allan Kardec traz no resumo da doutrina de Sócrates e Platão na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, que faz uma síntese do pensamento de Sócrates sobre os homens em relação à capacidade do homem de acertar. O pensamento do filósofo, de certa forma, é um pensamento pessimista em relação à condição humana. E temos que dar, de certa forma, aí uma razão a ele, pois que quando nós avaliamos as condições, as ações e o que a humanidade tem produzido nesses milhares de anos, realmente fica difícil a gente discordar dele, que ao longo da vida nós muitas vezes mais erramos do que acertamos. E obviamente que Kardec, ao trazer essa informação, não queria trazer que o pensamento de Sócrates sobre a humanidade fosse tão negativo assim, nem que a visão que o Espiritismo tem da humanidade seja uma visão também tão negativa. Aliás, a doutrina espírita tem colocações muito positivas sobre nós ao dizer que nós somos espíritos em evolução, que as nossas personalidades aqui no mundo, a nossa experiência terrena, ou seja, aquilo que nos fazem homens e mulheres aqui nesse mundo, são essas inumeráveis oportunidades que nós temos de aprendizado. Então o fato da humanidade ser imperfeita e cometer muito mais erros do que acertos, do que ela muito mais criar desacertos na sua vida, na sua habitação, que é o planeta, decorre dessa nossa necessidade de aprendizagem, de experiência. Então, dentro da visão espírita, os nossos erros fazem parte do processo. E é inevitável a comparação humanidade aos alunos de uma sala de aula. Podemos imaginar que a Terra é sim essa grande escola e que nós, todos habitantes do planeta, estamos matriculados em diferentes cursos. E nós vamos naturalmente nessas inumeráveis experiências que nós temos cometendo muitos erros. E isso nos leva a entender então que deveremos ser mais condescendentes, mais pacientes, mais caridosos com a humanidade. Aliás, tem muitas pessoas hoje que têm um pensamento muito negativo a respeito da humanidade e que muitas vezes justificam, porque elas lidaram com pessoas tão difíceis ao longo das suas vidas, experimentaram ali o contato com pessoas muito desonestas, muito perversas, mas ainda assim, tudo isso faz parte desse imenso laboratório de aprendizagem que é o mundo. É natural que as pessoas ainda precisem errar para aprender. O grande desafio para nós que já vimos adquirindo conhecimento, que já estamos tentando acertar mais, é pensarmos como fazer para acertar mais, como nós poderíamos fazer para não errarmos com tanta frequência, cometermos tantos erros. E aí a importância de estarmos sistematicamente refletindo sobre as nossas atitudes, revendo essas atitudes, tendo uma postura de crítica não apenas ao mundo exterior, às pessoas, aos erros dos outros, mas a nós também. Com o mesmo rigor que nós avaliamos as pessoas, avaliássemos a nós mesmos. Mas que esse rigor não fosse a condenação, a crítica pela crítica, mas o rigor de saber distinguir o que realmente é certo daquilo que realmente é errado. De fato, Jesus falou, não julgueis para não seres julgados, como um grande alerta, porque ele estava, ao dizer isso, falando da lei de ação e reação. Aquilo que nós produzirmos em relação ao próximo vai inevitavelmente voltar para nós. Mas nós não podemos simplesmente achar que, então tudo bem todo mundo errar. De fato é natural, mas a gente não pode usar isso como pretexto para ser, por exemplo, conivente com aquilo que está errado. Já que todo mundo está fazendo errado, eu vou fazer também, porque não adianta eu ser certo.
Esse tipo de pensamento é contrário ao nosso aprendizado, à nossa evolução. Já que todos erram, eu posso me permitir errar também. Realmente, todos erram e todos merecem a nossa compreensão e o perdão. Nós também merecemos a nossa autocompreensão e o auto-perdão, mas nós não podemos cair nessa armadilha de achar que tudo é justificável, tudo é aceitável e que no final das contas tudo vai ficar bem. Se nós não tivermos atitudes positivas, certas, e uma decisão, sobretudo, de não mais errar, de não mais cometer pelo menos os mesmos erros, nós não mudamos esse padrão de conduta, esse comportamento. Porque, assim como nós nos acostumamos a muitas situações da vida, também nos acostumamos ao erro, também nos acostumamos a praticar ações que sempre nós tentamos encontrar uma justificativa. Vou trazer para vocês um exemplo muito banal, mas que ao mesmo tempo é bastante grave. Nós observamos hoje nas ruas as pessoas não respeitando as mínimas regras de trânsito. Elas acabam muitas vezes o pedestre ali esperando para atravessar, ou mesmo atravessando, os motoristas muitas vezes se justificando, talvez até para si mesmos, para avançarem e continuar a sua trajetória ali. A pessoa poderia se dizer, eu estou errado, mas eu estou atrasado, eu estou com pressa, eu vou perder o meu horário. É aí que entra esse mecanismo que nós temos de sempre estar justificando atitudes, estar sempre alegando que aquilo é aceitável, que aquilo faz parte daquele momento, que foi inevitável. Essa é uma situação que nós vivemos e presenciamos no mundo todo, a todo instante. Por onde nós passamos, sempre tem alguém legitimando, justificando alguma ação que já deveria ter sido banida. Em pleno século XXI, nós não conseguimos respeitar, por exemplo, as leis de trânsito. Nós não estamos nem falando de grandes sacrifícios, nós estamos falando nem de cumprir tarefas muito difíceis, é apenas cumprir aquilo que é o dever, aquilo que é o mais básico, o mais óbvio. Então nós observamos que ainda a humanidade tem grande dificuldade de entender, que as suas ações sempre vão implicar em consequências em relação à vida dos outros, vão atingir de alguma forma, vai impactar de alguma forma. Nós, quando erramos e impactamos negativamente a vida de alguém, de verdade, sem querer, temos uma condição ali de sermos responsáveis apenas pelo erro de não termos refletido, de não termos cuidado. Mas quando isso se torna uma repetição, um contínuo, que nós passamos o tempo todo a praticar as mesmas ações e sempre procurando uma justificativa, sempre legitimando perante a nossa consciência que aquilo que nós estamos fazendo está errado, mas era a única oportunidade que nós tivemos, nós estamos nesse mecanismo então de continuar justificando as nossas atitudes, continuaremos dando razão ao pensamento de Sócrates, que Kardec apresentou aqui a sua síntese, que desde a infância cometemos mais males do que acertos. Mas será que nesses 2.400 anos de evolução da humanidade, ela não progrediu um pouco? Será que continua mesmo essa proporção de pessoas que fazem muito mais mal do que bem? Isso depende, obviamente, do momento que nós vivemos. Muitas pessoas nem praticam o mal quando todas as circunstâncias lhes são favoráveis. Porque é fácil ser bom quando tudo sorri para nós, quando tudo chega até nós sem dificuldade. O grande desafio são os momentos difíceis, em que realmente a nossa personalidade ela aflora, ela demonstra quem realmente nós já somos e o quanto nós realmente somos resistentes ao erro. Por isso que os momentos desafiadores da humanidade são grandes reveladores da verdadeira natureza. Essa grande revelação é para Deus, é para a espiritualidade? Não, é para nós mesmos, porque é nesses momentos de desafios da vida que nós nos percebemos claramente quem nós somos. Por isso que as provas, as lutas, as expiações da vida, as contrariedades, ao invés de serem vistas por nós como algo apenas negativo ou punitivo, ou apenas como resultado dos nossos erros, que pensemos que são momentos realmente de demonstração para nós mesmos de todo o nosso valor, de todo o nosso caráter. Há pessoas que são, por exemplo, honestas quando elas têm recursos fartos à sua disposição.
Mas quando começam a escassear ali os seus bens, ela começa a ficar sem a sua renda, ela começa a justificar algumas ações que são ilícitas. E aí ela vai então revelar realmente se ela era honesta ou se é apenas falta de circunstância ou falta de motivação para errar. Isso também acontece com a ideia de que se nós possamos talvez já sermos caridosos. É fácil nós passarmos adiante algo material quando nós temos fartura. Agora, quando estamos ali com escassez, ainda assim nós conseguimos pensar no nosso próximo e compartilhar o pouco que nós temos? Se nós já temos essa qualidade, nós estamos realmente em uma condição já de progresso. Me vem à memória agora a figura da viúva que Jesus usou ali para os discípulos para testemunhar a grandeza das doações que ela estava fazendo. Ela, muito pobre, podia doar apenas 2 pequenas moedas ali para o templo. E Jesus, vendo a situação, chamou os discípulos e disse: olha, ela é a que está doando mais, porque doa daquilo que ela não tem. Então, essa pessoa, esse ser, era alguém que já tinha compreendido o seu dever, o seu compromisso com aquilo que ela entendia que era o certo para aquele momento da sua existência. Então as experiências que nós colhemos na vida, elas são sempre reveladoras de quem realmente nós somos. Elas serão sempre uma grande oportunidade de reflexão e, a partir do momento que nós constatarmos que nós somos ainda criaturas que erramos muito, e provavelmente nós estamos errando muito mais por pensamentos, por palavras, por emoções que nós produzimos, que muitas vezes são contraditórias, e alguém diria: mas isso não é necessariamente um grande mal. Pode não ser de fato, pode não desencadear outras consequências, mas se nós sentimos, é porque nós temos alguma identidade com aquele tipo de comportamento. Se aquilo passa em nossa mente, se aquilo vem em nossos pensamentos, é que de alguma forma nós temos alguma sintonia com essas ideias. Imagine se aqueles que amam verdadeiramente podem sentir em algum momento qualquer sentimento de contrariedade, de ser ali, de desejar prejudicar o seu objeto de amor. Se ele tem essa intenção, não é amor verdadeiro. Então, se nós somos capazes de pensar o mal do outro, de alguma forma nós ainda não conquistamos a ideia verdadeiramente do bem, que é sempre pensar no bem. Isso provavelmente deve ter sido o que levou o filósofo a pensar dessa forma, que nós cometemos muito mais erros, mas felizmente a doutrina espírita nos esclarece de que nós estamos aqui para acertar, embora possamos errar e devamos aprender com os nossos erros. Quero convidá-los então neste instante para o nosso momento de prece, de agradecimento a Deus e de pedir as forças para que possamos produzir as mudanças, Senhor. Que possamos, através da reflexão das nossas próprias ações, encontrar em nós mesmos a vontade, o estímulo para produzirmos as mudanças que necessitamos. Permita, Senhor, que essa força possa ser inspirada pelos Espíritos amigos, a nos ajudarem a enxergarmos das nossas ações aquelas que têm gerado contrariedade, dor ou sofrimento ao próximo. E que saibamos também, Senhor, reconhecer os acertos, as ações positivas que praticamos perante a vida. Que a nossa consciência possa nos permitir, Senhor, sermos juízes justos de nós mesmos, sem menosprezar nenhuma das pequeninas qualidades que já conquistamos, mas sem sermos excessivamente severos ou autopunitivos. Que sejamos capazes de permitir a nós mesmos, todos os dias, nos levantarmos para acertarmos, para realizarmos o nosso melhor a cada momento. A vós, Espíritos amigos que nos inspiram, nos amparam em nossa caminhada, nós pedimos que possam continuar nos apoiando, nos ajudando, nos inspirando nessa busca pelo bem. E que todos os que nos acompanham aqui no nosso programa Ponto de Vista possam receber desses Espíritos amigos tão generosos sempre o apoio para suas vidas
para a superação dos seus desafios, para o entendimento de suas tarefas no mundo. A nossa gratidão, Senhor, por tudo que nos abençoa, por tudo que nos eleva, por tudo que nos conduz no caminho da luz. E que possamos, Senhor, nos tornarmos dignos de tanto que recebemos através das nossas atitudes, em favor do próximo, em favor do mundo que habitamos, em favor dos outros seres que igualmente evoluem neste mundo, que saibamos ser generosos e amorosos com todos os seres que aqui habitam, Senhor. Obrigado por tudo, Senhor. Que assim seja. Meus amigos, estas foram as nossas reflexões para este momento. Continue acompanhando aqui o nosso programa Ponto de Vista no canal Espiritualidade e também as nossas outras atividades no site antenormorais.com.br. Um grande abraço a todos e até a próxima.